Bem, boa tarde. Então hoje nós vamos começar mais um sábado, né, retomando aqui a sequência dos cursos de estudo, né, que nós fazemos. Então hoje a gente está iniciando um novo estudo, né? O estudo anterior, que era a base da doutrina, que era só uma apresentação, né, uma introdução, já dizia o nome do livro, que a gente mostrou algumas vezes aqui, que era a introdução ao Espiritismo, né? Então a gente agora vai fazer em algumas situações a gente vai passar de novo em alguns temas que foram abordados, né? Que foram pincelados, e agora a gente vai aprofundar mais, né? Com esse livro, o curso básico de Espiritismo, o primeiro ano, né? É uma sequência, uma estrutura aqui organizada, assim como outros, né? Outras instituições têm, mas a Federação Espírita tem do Estado de São Paulo, tem uma estrutura, né? Tem a sua área de ensino. Então a gente, até com uma forma de divulgar, né? Esse caminho de conhecer a doutrina dos Espíritos, a gente dá uma pequena introdução. A gente lê todo, não vou ler, né? Não vou passar fielmente por tudo que está escrito, vou fazer algumas referências e trazer algumas explicações aqui, mas usando a ordem cronológica e pedagógica da Federação Espírita. Então, assim, quem tiver o interesse, quem gostar, quem quiser se aprofundar, quem quiser adquirir mais conhecimento, a gente... nós não somos, né, a nossa casa não é associada à Federação Espírita e nem a qualquer outro centro espírita, mas a gente orienta, né? Ou busque a Federação Espírita, Aliança Espírita, use, tem aqui na região, no Brooklyn, a Seara Bendita, né? Que faz esses trabalhos mais organizados, né, com lista de presença. Então tem toda uma dinâmica pedagógica que não é a nossa proposta. A nossa proposta é uma proposta simples, objetiva, né, e no sentido liberto, né. A gente grava o vídeo, temos o espaço aqui para quem quiser vir presencialmente, né. Então, assim, o nosso objetivo é que as pessoas se sintam à vontade de buscar essa base simples de conhecer, que também é um processo não só pedagógico, mas é um processo terapêutico, né? Porque, como a gente vai ver um pouco aqui, a doutrina espírita, ela explica o evangelho, né? Ela introduz os conhecimentos que em outras religiões você tem uma estrutura, um processo muito complexo de estudo, né? Então, às vezes, se dificulta pelo tempo ou coisa do tipo, né? Também tem outras religiões, como a gente tem a catequese, tem outras estruturas mais simples desse ensinamento, né? Mas, enfim, quem se conecta com a doutrina dos Espíritos, então... esse é o objetivo da gente gravar, da gente colocar no vídeo, de divulgar, de orientar e as pessoas terem aí as ferramentas mais facilitadas de buscar esse conhecimento. Então hoje a gente vai fazer a primeira aula, né? Esse livro aqui, ele deixa eu pegar aqui, são 24 aulas. A última aula fala do Dr. Bezerra de Menezes. Fala dos vultos, né? Chico Xavier de Bezerra de Menezes. Então, por exemplo, na introdução ao Espiritismo, a gente tem um capítulo que falou de Chico. A gente tem isso gravado, está na nossa página do YouTube. E outra do Dr. Bezerra de Menezes. E esse livro, ele aprofunda com mais detalhes. Outra coisa, as gravações, elas... já desde a última, dos últimos conteúdos que a gente trabalhou, eu abordei uma forma diferente, né? Onde antes a gente passava os slides. Então, por uma questão, né, de tempo, enfim,
de praticidade, então eu só vou fazer assim sempre uma leitura, né? E fazer uma explanação sobre esse ponto que eu li, a gente avançar e finalizar a aula. Então não vai ter o slide. Então quem quiser, compre o livro, adquira o livro, né? Qualquer coisa, quem tiver meu contato, ou entre em contato com a Luísa, que todos têm o contato da Luísa, a Luísa vai orientar. Pela internet, no site da Federação Espírita, é possível comprar esse livro, quem quiser. Se não, a aula está gravada, um caderno, e anota suas dúvidas. E se quiser bater um papo depois, estou aqui segunda, terça, quinta e de sábado é o dia desse curso, tá bom? Então vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus e a Jesus, a esta falange de luz de Sr. Neocárdio, de Maria, do nosso irmão Abud Malek e a todos os nossos antepassados que de alguma forma constituíram em tempo, em outros recursos para a construção do nosso lar, não só na edificação, mas na construção do desenvolvimento dos trabalhos em toda a história dessa instituição. E hoje possamos estar aqui, né, atendendo às questões da atualidade, das necessidades presentes e atuais de toda a humanidade através da nossa comunidade de trabalhadores, de frequentadores, de vizinhos, enfim, a todas as pessoas que se conectam conosco. Agradecemos a oportunidade do nosso Deus Criador e das orientações de Jesus. Na pauta, o amor, a fraternidade, a busca de orientação do ser para o autoconhecimento e acessar a libertação, para o seu desenvolvimento e o engrandecimento no progresso universal. Que assim seja, graças a Deus, fé, equilíbrio em todas as direções. Que assim seja. Então, a primeira aula, o Advento ao Espiritismo, é o marco inicial do Livro dos Espíritos, né? Então, aqui a gente vai fazer uma síntese do momento cultural na Europa para a época da codificação. Ou seja, o objetivo dessa aula é mostrar o que vinha antes, que então acrescentou as bases para Kardec construir começar a pensar em codificar, né? Ou seja, não era tão simples um espírito chegar e passar a uma orientação a um codificador sem que ele tivesse as bases literárias para desenvolver esse trabalho. Então aqui ele vai explicar um pouco, né, de onde essas bases que Kardec teve, para então, quando começa a ter os processos fenomenológicos, né, os fenômenos, então, como as mesas girantes, alguns fenômenos lá que a gente trabalhou um pouco na introdução do Espiritismo, que aconteceram então no momento que ele começa a trabalhar, que acende a luz do pensamento em relação a toda a obra que ele construiu. Então, vai ser mostrado aqui uma síntese de que nada é por acaso, né? Tudo vai ter um começo, meio e fim. Para chegar ao alto, eu preciso de um trampolim. Eu preciso de algo que me impulsione para baixo para que eu vá para cima, né? Então é um movimento muito parecido com o que Kardec teve aqui, para ele poder desenvolver toda a codificação espírita e então a gente ter a boa nova. Para podermos entender como as ideias surgem as raízes da história do Espiritismo, seu desenvolvimento e sua importância no tempo e no espaço, como eu falei, para aquele momento, para aquele espaço que tinha para que a codificação fosse trazida pelos Espíritos, necessitando verificar o momento sociopolítico e econômico, porque, como a gente já ouviu em algumas palestras aqui da nossa casa, o ambiente influencia em muitas coisas, inclusive para uma obra como essa. Sob a ótica da França no século XIX e sua herança racionalista, amplamente conhecida nas diferentes áreas do conhecimento, bem como nos vários domínios da ação social, naquele período de onde, então, a gente tem a ascensão do Espiritismo, que foi em Paris.
Deste legado destaca-se a influência do Iluminismo, né? Movimento que surgiu no século XVII, que visava libertar o homem das amarras impostas ao pensar. Séculos das luzes ou iluminismo são termos usados para descrever as tendências do pensamento e da literatura na Europa e em toda a América durante o século XVIII, antecedendo a Revolução Francesa. Então, o iluminismo, ele tinha um propósito, e aí eu também falei um pouco disso na palestra anterior, ele tinha um propósito de libertação, de libertar o ser através do conhecimento. Porque você tinha um pensamento, que este pensamento dizia como você tinha que pensar. Se você tem, eu não me lembro, acho que foi o Descartes, o filósofo, que fala se penso, logo existo. Por que o pensamento, então, ele é mecânico? Porque, então, antes do iluminismo, o pensamento era mecânico. As pessoas não tinham liberdade de ação a partir do conhecimento dela. Então, se era uma pessoa de muita luz, de muita bondade no coração, ela tinha que fazer o que um líder daquela região que ela morava, ela tinha que fazer. E quando a gente olha, isso não é diferente de hoje, ainda existe isso. Só que a diferença é que a gente tem uma cultura democrática do pensamento, do direito de ir e vir. Então, logo, se eu tenho o direito de ir e vir e cometer algumas ações dentro de um limite, eu posso ser quem sou. Então, se penso, logo existo. Então, eu me conecto com quem eu sou. Então, esse é o fundamento. Que, então, explica o porquê que a doutrina espírita tinha condições de nascer naquele momento e não na época de Jesus, por exemplo. E não no século 1200. Né? Não no século 1300, né? Ou seja, século XIV, século XV, século XVI, e você tinha a limitação. E aí a gente então está falando do período medieval, e isso a gente aprende nas escolas também. Então, logo, isso influencia na questão da espiritualidade de cada indivíduo, ou seja, o indivíduo tinha que ter uma máscara do que os outros diziam que ele tinha que ser. Né? Energia de séculos de obscuridade e ignorância. Uma nova era iluminada pela razão. Era isso que o iluminismo então trazia, a ascensão da razão. Pela ciência e pelo respeito à humanidade, repercutindo diretamente até os dias de hoje. Os ideais iluministas estão presentes no mundo contemporâneo sob várias formas, tais como democracia, fraternidade, liberdade, igualdade e principalmente nas leis que regulam os direitos e deveres do cidadão em relação ao Estado. Então a gente tem uma separação humana e Estado. O Estado, ele tem um papel importante, mas ele não pode determinar quantas vezes a pessoa pode comer por dia. Porque quando a gente vai ao médico, e aí a gente tem uma doença ela acontece de várias formas diferentes. Essa é a essência. Se a essência é o diferente, se a essência é cada um é de uma forma, por que na relação humana sociopolítica não segue a natureza? Então é onde a gente fala sobre a criatura e o Criador. Deus é igual a mim. Se Deus é igual a você, então ele não é a criação. Ele é como a criatura. Se Deus criou o universo e um meteoro é diferente do outro, então nada é igual. Tudo é diferente. Mas tudo é igual num objetivo. O objetivo da evolução. O planeta evolui. Aí a gente tem a Gênesis, que temos
constatadamente, por meio da biologia, da química e outras áreas de conhecimento, da construção do planeta. Ou seja, temos uma história literária que todos os continentes eram um só. Eles se dividiram. Temos um conhecimento literário que os vulcões deu espaço para uma determinada área vegetal. Aí temos Charles Darwin, que explica a evolução das espécies. E isso é comprovado e acreditamos nisso, porque ele comprovou. Mas, quando se fala de relação humana, a explicação do outro está errada. A minha é melhor. A minha é mais certa. Mas espera aí. Aí então vem um francês e fala que o índio está errado. Tudo bem. Mas aquele mesmo francês vai lá, pega aquele conhecimento do índio, coloca no laboratório e vende como remédio. Ora, então será que ele está errado? Talvez não. Temos então uma ação da intenção, do princípio material. E é onde aqui a doutrina explica, quando ela tem a condição de, a partir do iluminismo, entrar e trazer a boa nova, que a boa nova é, a partir da natureza, a partir da sequência, da condição natural do nosso desenvolvimento, na época, Jesus trouxe este conhecimento. E todo o conhecimento que Jesus pregou, ele vai a um único mandamento, que é amor. Se nós não conseguimos entrar em um acordo, religiosamente dizendo, do que Jesus quis dizer, então nós não sabemos a explicação disso. Será que essa explicação é igual para todos? Ou ela é individual dentro do que eu sinto? Essa é a reflexão que ele traz aqui. Então, se existe uma instituição e diz que todo mundo tem que pensar da mesma forma, como eu me conecto com Jesus? Como que eu entendo as parábolas de Jesus? Como eu vou mudar o meu comportamento a partir de tudo que foi interpretado do que Jesus falou? É aí aonde a gente tem os ateus. Então, aqui, quando eu gosto de falar sobre isso, porque é importante. Se o iluminismo ele traz uma referência de liberdade, o que é essa liberdade? A gente tem que entender. Do mesmo jeito que a gente precisa entender o amor. Então, para a gente entender o amor, a gente antes precisa entender o que é liberdade. Porque a liberdade que é para mim não é para você, não é nem para o plano material e nem para o plano espiritual. Ela é ampla. E cada indivíduo vai enxergar da sua maneira. Então, tudo que a partir das eras medievais, tudo começou a andar de uma forma mais leve. Por isso que conhecer a história é uma libertação, porque eu conheço a história, eu posso ver o que meus antepassados pensavam a partir do que minha família é hoje. E talvez mudar esse contexto dentro de uma nova era que nós vivemos. Por que será que as pessoas têm doenças mentais? Será que elas se sentem libertas? Pega o diagnóstico dessas pessoas, são dores de represamento, de afogamento. Então, o que o iluminismo traz? Olha, a gente precisa entender isso, porque isso já está há séculos. A liberdade não é a liberdade do corpo, e tem uma parábola que eu não lembro, eu devo ter em algum lugar, mas existe uma parábola que fala sobre isso.
Uma parábola não, existe uma explicação da doutrina espírita, é que eu não lembro agora, mas que faz a referência de uma parábola e explica exatamente isso. Nós estamos acostumados a ver a liberdade a partir da onde eu posso ir, aonde eu posso estar materialmente, mas a liberdade é da nossa essência. Quando a gente fala do autodescobrimento, o que é o autodescobrimento? É me descobrir na essência. Mas se eu não posso ser quem sou, eu não vou descobrir. Não vai existir o autoconhecimento, porque sempre tem alguém dizendo como eu tenho que ser. E na verdade é o seguinte, a gente é cansado, né, nas relações do dia a dia, é cansado de dizer isso. A verdade é como um polvo, a verdade tem várias vertentes. Sim, sabe por quê? A verdade é complementar, ela não é uma sobreposição, ela complementa uma da outra. Porque o conhecimento de Jesus é infinito, o conhecimento do universo é infinito, o universo é infinito. Então a gente nunca vai chegar numa definição de tudo. Sempre vai ser complementares. Então logo, a verdade, ela não é uma sobreposição, ela é algo complementar. É importante a gente pensar nesse ponto. O iluminismo teve vários pensadores que construíram esta liberdade passo a passo, devido às contribuições valiosas à história da humanidade. E por que essa contribuição não pode existir enquanto nós somos vivos? Precisa eu morrer para alguém concordar comigo e eu virar o herói? Não é assim que acontece? Todo mundo que morre vira santo, porque antes a pessoa falava as verdades na minha cara e eu não concordava com ela. Então ela estava obsidiada, ela estava com os obsessores atrás dela. Por que a gente não pode fazer isso então, enquanto estamos vivos? Na matéria, olho a olho. Não é olho por olho, dente por dente, é olho a olho, é um diálogo, é uma conversa, é uma reflexão. O filósofo René Descartes e o cientista Isaac Newton são considerados como os precursores do iluminismo. Para o iluminismo, Deus está na natureza e no homem, que pode descobrir através da razão, dispensando a função da igreja. Também, para o espiritismo, Deus está na natureza e no homem, para descobri-lo, temos a razão para nos guiar de forma segura, que é o seguinte, como eu falei da natureza, né? O que é a natureza? Ela não é liberdade? Uma árvore, na sua essência, ela pode crescer o tanto que ela quiser dentro da natureza. Os animais podem consumir o tanto que quiser do que está na natureza. Engraçado, a natureza é inspiração para os negócios, para os laboratórios, para os exércitos, para o militar, para a definição de poder e exemplo. Sou um leão, como um elefante, né, como um dinossauro, sei lá. Tem muitas referências de pensamentos de líderes e de poderosos que se comparam a algo da natureza. Aí está tudo bem. Mas a gente enxergar o lado da liberdade da natureza, não. O próprio homem quer limitar a natureza. O próprio homem quer definir até onde a natureza pode ir. Ou seja, no meu terreno tinha tantas árvores, eu quero tirar tantas árvores porque preciso fazer uma casa. Tudo bem, se não fosse isso, não tínhamos a civilização que aqui estamos, nesse plano racional que estamos. É necessário, claro que é necessário, mas e o limite disso? Quando nós vamos ter? É um outro pensamento que a gente tem que fazer. Por isso que eu falo que Deus não está dentro das igrejas. Deus está dentro do que a gente faz no dia a dia.
Então, por isso que eu gosto de usar esses exemplos, para que a gente possa pensar um pouco, para a gente refletir um pouco de quem somos e o que fazemos no nosso dia a dia, e dizendo coisas vangloriosas para o marketing, para a venda, né? Então, o Espiritismo traz essa oportunidade para a gente raciocinar um pouco. Então, René Descartes, filósofo francês, cientista e matemático, notabilizou-se sobretudo o seu trabalho revolucionário na filosofia e na ciência. Foi uma das figuras na Revolução Científica e considerado o pai da matemática moderna e o fundador da filosofia moderna, por ter rompido com a predominância da escolástica, que tinha como fonte de saber a revelação e fundado o seu próprio sistema de pensamento. Escolástica é o pensamento católico. É uma filosofia na qual a doutrina católica se desenvolve. Bom, eu fazendo uma reflexão, eu acho que ela teve o seu momento importante. Porque quando a gente pensa no homem primitivo, nos bárbaros, ou naquele homem das cavernas, e a gente olha para a natureza também, poxa, eu sou um ser primitivo, preciso daquilo para comer, e tem outras 5 pessoas concorrendo comigo para comer, o que posso fazer? Se sou primitivo, não tenho racional para discernir o melhor comportamento que eu preciso ter para ter aquele alimento. Logo, vou para a guerra com aqueles 5, 6 que estão concorrendo comigo, aquele alimento. Seja carne, fruta, seja lá o que for. Então, a gente tem a doutrina católica limitadora. Se a gente parar para pensar e olhar não só de forma crítica, mas de forma necessária. Se logo a gente tem um exemplo que Jesus não podia, por exemplo, falar dos Espíritos há 2000 anos, porque aquelas pessoas não tinham condições de receber aquele conhecimento, qual é a receita do bolo então? A gente tem que ser um pouco realista também. A gente não fala de empatia? Ok. As histórias não são nada positivas na era medieval. Mas como era a relação natural das pessoas na era medieval? E aí, quando eu fiz uma palestra, eu trouxe uma referência, um pensamento de um padre católico. Ou seja, eu trouxe a versão deles quando eles falam dos bárbaros. E é uma coisa que a gente estuda na literatura histórica. Então, qual foi o pulo também para que hoje nós possamos fazer a reflexão de ser livres? É ter vivido este momento. Ele foi bom? Não foi bom. Mas é uma opinião minha, não é uma opinião da doutrina dos espíritos. É uma opinião minha. Mas será que ele não foi importante? É uma reflexão que eu faço. E eu também acho importante a gente pôr aqui, porque aí quando a gente fala da natureza, a gente também tem que entender que nós, enquanto seres primitivos, tínhamos também uma natureza que não era das melhores. Então, como que nós íamos aprender com isso? E esse momento e esta situação, este lugar, existe até hoje. Não é hoje, e aí por isso que a gente está no mundo de provas e expiações, que você não resolve tudo com flores. Nós podemos dar flores para a solução dos problemas no processo de lá quando o planeta estiver regenerado. Que nem Chico Xavier deu data para isso. Mas a gente sabe que a gente está nesse processo. Então, será que esse pensamento não foi importante? Na minha opinião, eu acho que ele foi um marco para que a gente pudesse entender o que nós não podemos fazer mais. E aí eu trago essa reflexão porque é isso que o passado serve. A gente vai olhar o que a gente errou hoje, não é na próxima encarnação, ou quando a gente for no plano espiritual fazer a reflexão
do que a gente fez nessa encarnação? Então, o passado não é, como diz Kant, a volição. Ele não é a transição da nossa experiência adquirida para a nossa reflexão a partir do racional e a gente mudar as nossas ações e os nossos comportamentos, né? Eu até falei também em uma empresa, né? Antigamente você não podia errar que você era mandado embora. Hoje podemos errar. Mas o nosso erro, ele é balanceado e contrabalanceado a partir da minha intenção, ou seja, a minha ética com aquela profissão. Como um médico. Um médico tem uma pessoa que precisa ser operada, ele opera, ele cometeu um erro e a pessoa morre. Se a intenção dele era matar aquela pessoa onde o erro dele foi abusivo, ele é desligado de toda a estrutura. Agora, se ele cometeu um erro porque aquilo não tinha literatura, sabe o que ele vai virar? Um cientista. Porque a partir do erro dele, ele vai desenvolver uma literatura e vai mudar algo. E aí, quando hoje ele é atacado, quando ele morrer, ele vira santo. Presta atenção, essa é a história natural nossa. Então o médico foi massacrado. Como os povos que eram contrários ao pensamento católico foram massacrados também. E por que isso mudou? Porque tivemos uma experiência. E por que aqueles povos que tinham o pensamento contrário à Igreja Católica foram massacrados? Porque muito provavelmente eles eram a concorrência de outros, que aí a gente tem na história de reis, de donos de terras, comerciantes, os povos que moravam à beiras de rios, que eram lugares importantes, como portos, e temos isso até hoje. O Porto de Santos sempre está numa questão política, policial, enfim. Porque é o pensamento humano, do domínio, do controle, é o ego, poder. Então isso ainda existe. Mas quem quer se libertar disso, hoje tem a oportunidade de mudar, de transcender. Quando a gente fala transcender o quê? A gente tem que dar condições e a chave para que aquela pessoa que está aqui assistindo ou no vídeo assistindo, veja o que ela precisa transcender. Não é eu que tenho que dizer para ela, num tratamento espiritual. Ou escrever um livro, você tem que fazer isso. Esses livros de autoajuda, por exemplo. Não sou contra, mas a autoajuda é a experiência de alguém, não é a sua. E não necessariamente a sua trajetória vai ser igual àquela pessoa. Ou seja, não necessariamente você vai ficar rico igual ele. Como existe outros aí vendendo riqueza. Com curso de 200, 300 reais. Não sou contra também. Que legal passar a experiência para frente. Mas a gente tem que entender que a caminhada é nossa. A responsabilidade é nossa. E a liberdade é isso, é você assumir as coisas boas, mas as coisas ruins que são seus desafios. Nada está na culpa da Igreja Católica, nada está na culpa do Espiritismo, ou da Casa Espírita, ou do político X, do político Y. A gente tem essa história de conhecimento para a gente entender que eu preciso ter este conhecimento para eu assumir as responsabilidades da minha jornada. Que quando eu entendo isso, eu trago a solução para a minha vida. Então, nesse contexto, a frase, uma da frase que até eu falei aqui no começo, eu nem lembrava que isso estava aqui no livro. Uma frase que ele trouxe é cogito ergo sum, que a tradução é penso, logo existo. Se penso, logo existo, é a base de sua filosofia. Considerando um dos pensadores mais importantes e influentes da história do pensamento ocidental. Inspirou contemporâneos. Olha, aí vem aqui um ponto importante. Ele inspirou contemporâneos e várias gerações de filósofos posteriores. Ou seja, tudo vai ter uma continuidade a partir daí, como antes disso. Descartes colocou a razão humana como suprema autoridade em questões do conhecimento, capaz de distinguir o método... foi exatamente isso, inclusive, que eu coloquei na palestra.
capaz de distinguir a verdade e de obter a compreensão científica do mundo com segurança. O método da dúvida cartesiana apoia assim 4 princípios: não aceitar como verdade nada que seja claro e distinto, ou seja, que nós sentimos a partir também das nossas essências, decompor os problemas em suas partes mínimas, ou seja, para mim entender a causa raiz disso, deixar o pensamento fluir do simples ao complexo, ou seja, do simples ao complexo eu vou da causa raiz para a consequência. E normalmente nós vamos da consequência e perdido no passado. Hoje, o que conhecemos das fraquezas psicológicas, porque meu pai foi aquilo, porque minha mãe foi isso, porque o vizinho fez aquilo, porque fulano, beltrano, ciclano fez isso. Revisar o processo, então. Que processo? As causas anteriores, para ter certeza de que não ocorreu nenhum erro. Se ocorreu o erro, eu posso mudar. Se eu tiver humildade, eu reconheço. Com estas premissas, Descartes criou a ciência empírica e influenciou todas as áreas do conhecimento humano. A possibilidade do conhecimento humano é uma prova da existência de Deus. Então aqui a gente se conecta com a criação. E não me comparo a ela, não coloco ela do meu lado. Ela está acima, como esse céu. A possibilidade do conhecimento humano é uma prova da existência de Deus. Então, considerando como uma ideia inata, afirma a existência de 3 substâncias, as essências, as essenciais das coisas, substâncias pensantes, espírito, substância material, matéria, Deus, infinito. Afirma assim, então aqui, deve-se a Descartes boa parte das raízes dessa Revolução Francesa. Ou seja, então aqui a gente tem uma base de pensamento que ele traz, e esse pensamento, que são os objetivos da filosofia, retroalimenta outra ação, retroalimenta uma revisão social, retroalimenta, e aí, para ficar mais claro, a gente tem os resultados do que hoje chamamos de, por exemplo, ciência política, democracia, socialismo, comunismo, etc, etc, etc. Da onde vêm essas vivências, esses pensamentos? Das relações medievais. Como os povos medievais se relacionaram, e isso todos perderam entes queridos. Então a morte foi o gatilho da transformação da sociedade daquela época num princípio mais civilizado, mais organizado. E ainda assim existe até hoje. Então, veja, quando a gente olha para esse lado obscuro que são as guerras, esta forma de ação do ser humano, ela também sofre alteração. E aí, quando a gente olha na história, o que é a Guerra Fria? Você não teve um tiro. Foi um processo político. O que nós temos hoje? E aí tem alguns filósofos contemporâneos, que eu até citei aqui, ele não é um filósofo, ele é um historiador, o Araki, que é um israelita, e ele traz um pouco dessa reflexão no livro dele. Ele tem uma passagem lá que ele fala de guerra. E ele fala sobre isso. Como uma Guerra Fria, o que nós temos hoje? Os dados. O que são os dados na mão de grandes países e de grandes fortunas? É uma arma. A pessoa entra nos meus dados, ela faz o que ela quiser com a minha conta bancária. Se amanhã, como falam os filmes americanos, né? Aqueles carros como a gente tem o Tesla, que tem o piloto automático, e se alguém abre um código lá, pega aquele carro, movimenta, você também tem uma prospecção de guerra. Você tem várias formas, que é
Quando a gente vai na raiz da guerra, o que é? O domínio e a disputa de poder. Quem pode mais? Então, da onde vem isso? Da essência. Aonde está a essência? Na natureza. O bem e o mal. A ignorância. O bem-querer, o mal-querer. Então, tudo está correlacionado. Não tem nada dividido. Quando a gente divide, é porque eu quero pegar um público específico e trazer para mim poder ficar em algum lugar de destaque. Né? Então, a gente tem Isaac Newton, cientista inglês, mais reconhecido como físico matemático, embora tenha sido também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Foi o primeiro a demonstrar que o movimento de objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais. O poder unificador e profético de suas leis era centrado na revolução científica, no avanço do heliocentrismo e na difundida noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza. Ou seja, com isso a gente tem as explicações desta essência, que aí às vezes eu gosto de brincar, que é a materialização. Né? É uma espécie de materialização, porque a gente sente e a gente se conecta com essa informação de uma forma concreta. Essa é a importância da ciência. Se Deus não é igual a nós, qual o recurso que o humano tem para poder entender um pouquinho dessa essência? É através da ciência. Olha, se eu acredito que se eu falar com a água, ela muda o corpo dela, falar coisas boas e positivas para a água, ela muda o corpo, ela abre como aqueles cristais coloridos, e se eu falar coisa ruim, ela fica cinza e branca, ou dependendo até mais cinza. E a Adriana trouxe isso nas palestras dela. Olha a importância dessa multiplicidade de conhecimento. A água mostra isso. Então, bom, isso é o que então? Isso é um curioso que foi lá e tal. E mesmo que seja esse curioso que foi lá e tal, qual que é a explicação disso? É ciência. A ciência ela faz os testes com aquilo que é natural, da natureza, e busca o entendimento e o conhecimento daquilo. Né? Então, por isso a importância da obra de Isaac Newton, que mais tarde vai contribuir com Kardec nesse processo. Spinoza também foi um dos grandes racionalistas do século XVII, considerado o fundador do criticismo bíblico moderno. Sua filosofia é uma crítica às superstições oriundas da dominância religiosa, política e filosófica exercida pelos poderes dominantes sobre os homens ignorantes. É através da superstição e do medo pregados por um lado e da esperança por outro, por aqueles que se dizem intérpretes de Deus na terra, que o homem permanece dominado, ora pelo medo, ora pelo futuro incerto. Então é o que se fala bastante hoje. Aquelas pessoas que põem o medo. Isso está em todos os lugares, está inclusive no inconsciente da criação dos filhos. O bicho-papão vai te pegar se você não for dormir. Isso é horrível. Quando a gente cria as pessoas e traz o conhecimento para as pessoas pelo medo, a gente está criando um abismo de tempo no desenvolvimento desse ser que as pessoas não têm noção. O outro, Voltaire, escritor, ensaísta, deísta e filósofo, conhecido pela perspicácia espirituosa na defesa das liberdades civis, inclusive liberdade religiosa e do livre comércio. Produz livre comércio porque é importante, não é o seu ganha-pão, Não é o nosso ganha-pão. E aí você tem todas aquelas parábolas do talento, os trabalhadores da última hora que o Sérgio veio aqui e trouxe lindamente. E o que significa isso? Não é pelo comércio que é uma das formas de eu
fazer o meu trabalho? E não é no meu trabalho que eu vou pregar aquilo que Jesus me ensinava? Jesus não estava na igreja, Jesus ia no campo onde as pessoas estavam trabalhando também, ou próximo das residências, nas feiras lá da época, que as senhoras de casa iam comprar algumas coisas e lá elas traziam as suas questões. Então é isso, é importante para a nossa vida. Produziu cerca de 70 obras em quase todas as formas literárias, assinando peças de teatro, enfim. Defensor aberto da reforma social, apesar das rígidas leis de censura e severas punições. Revolucionou o campo das ciências filosóficas e sociais, criticando os privilégios da nobreza e do clero, sendo por isso perseguido e exilado. Rousseau, né? Ele foi filósofo, teórico, político, escritor, compositor. Ele é considerado um dos principais filósofos do iluminismo, precursor do romanticismo, e defendeu todos os homens nascessem livres e a liberdade de fazer parte da natureza do homem. Inspirou todos os movimentos que visaram a busca da liberdade, mas que se tornaram ditaduras, incluindo-se as revoluções literárias, o marxismo e o anarquismo. Influenciou também movimentos de ecologia, já que era adepto à proximidade com a natureza e afirmava que os problemas do homem decorriam dos males que a sociedade havia criado e não existia um estado selvagem. Foi um dos grandes pensadores nos quais a Revolução Francesa se baseou, apesar desta se apropriou erroneamente de muitas outras ideias. Aí a gente tem o Pestalozzi, né, que é uma das referências que Kardec então seguiu, que ele era pedagogo, educador suíço, pioneiro da reforma educacional, né? Pestalozzi concentrou suas ideias sobre a educação num livro intitulado como Gertrudes ensina suas crianças, onde expõe seu método pedagógico a partir do mais fácil e simples para os mais difícil e complexo, então do pensamento mais simples para o mais complexo. Em 1799 inaugurou a Escola Lar para as Crianças, na qual pôs em prática seus métodos. Neste centro, a criança aprendia por meio da prática e da observação. Como que foi a codificação espírita? E então aqui a gente tem os princípios de tudo. Bem como a utilização natural dos sentidos, defendia a individualidade da criança do seu desenvolvimento integral. A vida educa, mas a vida que educa não é uma questão de palavra, e sim de ação, é atividade. Se penso, logo existo, se existo, crio uma ação. Então essa ação a vida educa, a partir das experiências que acredito. Mas ela não é uma questão de palavra. Deus, Jesus, não é uma questão de palavra, é ação, é atividade, é o comércio lá que nos propicia trabalhar. Aí a gente então, a partir de toda essa estrutura de pensamentos individuais, que morro, viro herói, né, bem dizendo assim de uma forma muito simples, então as pessoas começam a refletir, aquilo começa a tocar as pessoas. Por que algo que eu falo, depois que eu morro, toca as pessoas? Porque na saudade, nos sentimentos de virtudes, que neste momento a virtude exala, né? As flores exalam, né? As pessoas param a pensar nas obras que eu fiz. Que eu fiz, né, no sentido ilustrativo. As pessoas param para pensar. E aí vem um pensador, que é como, então, Kardec e Leon Denis. Eu esqueci o nome dele. Me fugiu da mente, mas foi uma... Deixa eu ver se tem aqui. Acho que foi o Leon Denis. Foi o Leon Denis. Então a gente tem o Kardec que codificou, que estruturou tudo, e a gente tem então o Leon Denis que traz uma explicação
mais cristalizada. Então, aí é onde a gente tem aquela coisa. Você é um professor. Você tem uma única metodologia de ensino. Mas cada professor vai passar aquela metodologia de ensino de uma forma diferente. Então é onde a gente volta lá no que a gente falou. Só que aquele que pega aquela metodologia e acredita nela com amor e com veemência, como eu acreditar no cristianismo e eu acreditar em Deus, que Deus é minha essência, eu vou falar daquilo com força, com energia constante, e aonde essa verdade entra nos meios. Então a gente tem a Revolução Francesa. O século das luzes, ou iluminismo, terminou com a Revolução Francesa em 1789, que incorporou inúmeras ideias iluministas e abrangeu um período de 10 anos, que vai de 14 de 7 de 1789, com a convocação dos Estados Gerais e a queda da Bastilha, e se encerra em 9 de 11 de 1799, data em que Napoleão Bonaparte assumiu o poder com um golpe de Estado e inaugurou uma nova era. A Revolução Francesa realmente alterou o quadro político, econômico e social da França e de toda a Europa, ou seja, do ambiente, influenciando até a América com a independência dos Estados Unidos. Entre as maiores revoluções da história da humanidade, aboliu a servidão e os direitos feudais e proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, à custa de muito sangue e dor para todos os franceses e europeus, as ideias liberais, resquício dessa revolução, foram assimiladas tais como a igualdade de todos perante a lei e a liberdade do pensamento e de cultos. Então esse é o lado bonito e o lado positivo deste movimento. Dentro desse movimento tudo foi lindo? Não, como eu disse, né? Nem tudo você vai resolver com flores. Mas o objetivo, né? O objetivo deste ponto é uma briga, é uma luta, como se diz. Então aí é onde a gente vem avançando do primitivo para os seres mais elevados, para os mundos, para o período que a gente está hoje. Então é como eu fiz essa reflexão sobre essa questão da filosofia escolástica. Foi bom? Não. Mas será que não foi importante? E por que eu chamo a atenção desta linha de pensamento, deste ponto? Quando a gente então aqui vem, através do Espiritismo, a gente prega, olha, a sua dor é luz. E esses problemas da história da humanidade? O que a gente, então, como a gente tem algumas palestras que falou sobre isso, será que o sistema que está no universo não é o sistema que está na nossa sociedade, no planeta Terra, no nosso continente, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa família e dentro de nós? A Adriana fez uma palestra sobre isso. Quando ela fala que tudo está em cima, está embaixo, assim por diante. A Georgia também, ela fala sobre a energia quântica, que tem um processo parecido. Né? Não sei aqui ilustrar com detalhes, enfim, por isso tem a palestra dela, né? E aí também tem que estudar, porque a energia quântica é algo bem complexo, eu não domino totalmente o assunto, mas assim, é interessante a gente ver a forma de sequência do acontecimento das coisas, né? Então assim, é aonde a gente vai e se conecta um pouco com a tríplice espírita: a religião, a ciência e a filosofia, porque essa tríplice, ela é constante em tudo na nossa vida. Quando a gente olha por esse aspecto, é claro, como Kardec sempre fala, a doutrina dos espíritos não é a única verdade, mas ela complementa tantas outras. Eu diria que ela poderia estar no meio, inclusive, com toda a humildade dizendo, ela poderia estar no meio. Porque é uma doutrina tão liberta, e é importante falar nisso aqui, é uma doutrina tão liberta que qualquer pessoa,
Você vai... inclusive os espíritas são conhecidos por causa do livro, né? Todo espírita tem um livro de cabeceira lá que está estudando e tal, né? Tem até piadas sobre isso. Mas é isso. Por quê? Se a gente for parar para pensar tudo, e quem for um espírita muito devoto, digamos assim, tudo ele encontra explicação no espiritismo, é incrível. Mas é lógico, a gente não pode viver a vida dessa forma, porque senão a gente fica muito focado só nisso e a gente esquece de aprender com outras situações da nossa vida, né? Mas é interessante. E aí então aqui a gente tem, no século XIX, toda essa agitação resultou em uma mudança enorme na organização social, política e religiosa na França e na Europa em geral, a ciência preconizando que seu papel era duvidar e pesquisar. Caminhava a passos largos. Grandes descobertas agitavam a vida e os costumes da sociedade. O momento político e cultural da Europa propiciou as grandes invasões e descobertas científicas que agitaram todos os ramos do conhecimento. Sim, é uma verdade, né? Aqui então a gente tem Einstein um pouco depois desse período. Einstein está dentro desse período. Você tem grandes descobertas da ciência, né? A grande evolução da indústria, enfim, você tem uma grande projeção, porque a gente tem aqui, hoje que é a civilização, a gente tem uma grande projeção de uma vida mais racional, de uma vida mais por pensamento. Mas por quê? Porque a gente tem base literária. Porque a base literária, ela é a base da experiência, da vivência das pessoas. Então, essa é uma premissa. Então, isso não vai se mudar. Porque tudo que vem à frente é sempre do que está no passado, né? Então, aí aqui a gente tem algumas outras... Aí tem aqui a André Marie Ampère. 1775 a 836, cientista francês que estabeleceu a primeira teoria do eletromagnetismo. Esse aqui é importante. O estudo dos fenômenos relacionados à eletricidade e ao magnetismo, que é a base da doutrina espírita, o passe, o magnetismo, né? Fluido cósmico, o fluido vital, né? O químico francês, considerado o fundador da química moderna, demonstrou que, apesar da mudança de estado da matéria durante uma reação química, a quantidade de matéria permanece constante do começo ao fim do processo. Seus experimentos resultaram em evidências em favor das leis de conservação. E aí, então, a gente entra em alguns exemplos aqui, que então vem dando a luz para o espiritismo. As propriedades das irmãs, que aqui a gente tem... o Mesmer. O Mesmer, ele foi um médico austríaco, realizou pesquisas sobre as propriedades dos ímãs, dos fluidos e do magnetismo animal. Então, o ímã é uma ferramenta que ele mostra para a gente, ele traz essa explicação dessa questão da atração, da aproximação, da sintonia. E aí esse processo, ele também ele tem uma ascensão científica, que mais tarde então traz insumos para Kardec construir essas explicações dos processos fenomenológicos para ele começar a entender e assimilar aquilo que ele precisava entender e assimilar para construir então os questionamentos dos livros dos espíritos em processos de manifestação, né? Foram meios que foram comprovados para ele que aquilo que ele estava percebendo e a grande população, a grande sociedade na qual ele se inseria, que eram áreas de educação, né? Porque ele era professor, academias de ciência, porque ele era um cientista, sempre questionavam ele para baixo. Ou seja, que todo aquele processo que ele trazia não tinha contexto nenhum, não tinha como ele elucidar num artigo.
Porque tudo na ciência precisa ser comprovado. Existe uma regra. Ele não conseguia atender aquela regra que era puramente material. Ou seja, então a gente entra num contexto que sim, Jesus ele não tem... Deus, todas as questões da espiritualidade do universo, olhando para esse sentido, não tem como a gente consolidar em matéria. Por quê? Qual é o objetivo disso? Porque não tem uma única, não tem forma. Não tem uma estrutura única. Não tem uma explicação concreta. Por que será que não tem uma explicação concreta? Porque não é um entendimento individual. É uma multiplicidade de objetivos, de explicações, né? Aí então a gente entra nessa essência da diversidade, do ser, da essência do ser. Então, o que ele traz a partir daqui? A crítica da razão, né? Então, Mesmer, a partir do magnetismo, todo ser vivo possui um fluido magnético que estabeleceu influências recíprocas entre indivíduos. Kant, crítico da razão, né? Pura e crítica, razão aplicada, segundo a qual o campo de conhecimento reduz-se ao campo racional e objetivo da experiência possível, excluindo a religião e a metafísica. Aí então a gente tem a estrutura... tem mais um ponto aqui, ó. Por volta de 1848, toda a Europa é agitada pela Revolução Liberal e Democrática, desencadeando uma série de tumultos populares. Os valores éticos tradicionais perderam a sustentação. Não houve novos valores morais que pudessem substituir o vazio. E aí entra o ponto que eu quero explicar, né? Que aí eu dei uma sequência para fechar melhor esse ponto do que eu quero explicar, como você não define o que é Deus. E aí no Livro dos Espíritos a gente tem a pergunta de Kardec, quando ele faz para os espíritos o que é Deus, né? E os espíritos explicam ao ser supremo, criador de todas as coisas. O que eu quero dizer com isso? Quando ele diz aqui, ele traz essa referência de substituir o vazio. Aqui esse vazio ele está atrelado à questão do processo da Revolução Francesa, né? Então, de novo, este vazio, né? Quando a gente não entende, então quando a gente traz para Deus, parece meio confuso, tá? Mas o que eu quero trazer com isso? Esse vazio deste processo que aconteceu na Revolução Francesa, ele traz um vazio, né? Então, vou até continuar aqui. Substituir o vazio que se instalava entre os homens. O progresso moral da humanidade, estagnado, distanciou-se cada vez mais do progresso científico, sendo que a comunidade europeia desiludiu-se ante as grandes conquistas alcançadas do campo da ciência, que não satisfaziam seus anseios espirituais. Ou seja, a gente tem a história do pensamento controlado, do pensamento dirigido para o iluminismo, que traz a oportunidade do pensamento aberto e da liberdade. O que você tem? Você tem um vazio. Porque nessas relações como eu vivo. Ou como é Deus, como eu sinto Deus, como eu me conecto com Deus. É isso que eu quero trazer. Então este vazio é o seguinte, ele não se explica. A gente entende, a gente sente. Então são esses sentimentos que existem até hoje, é isso que eu quero trazer, né? São esses sentimentos que existem até hoje. Então essa base, essa aula de hoje, ela acho que ela não é a das aulas maiores, mas eu estou gastando um tempo aqui, porque é importante que a gente entenda isso, né? E que a gente tenha este olhar, não apenas com a questão religiosa, mas que a gente procure, de fato, fazer a reforma íntima. Que a gente procure, de fato, fazer o autoconhecimento.
E é isso. O autoconhecimento, ele não está longe de nós. Ele está em tudo que somos hoje, agora, o presente. E o presente são as somas do que tivemos no passado. O presente, ele é um marco. O presente, ele é um momento para que a gente possa entender as coisas que se passam por nós. Olha, se eu tenho uma ação que me favorece beneficamente, uma promoção, comprei uma casa, comprei um carro, esse é um estágio de felicidade. Esse estágio de felicidade, a gente às vezes esquece de avaliar a intenção disso, a construção desse processo. Quando a gente olha e vê desta forma, e aí a gente parar para pensar, olha, eu abri mão de tantas coisas durante a vida, eu fiz parcerias, né? Eu tive um bom relacionamento, onde os dois construíram isso, né? Seja o relacionamento da forma que for, não importa, mas a construção entre uma e mais pessoas. Construir um propósito de valores e que agregue aquilo, não só na sua vida, mas na vida de outros e de outros que virão a partir de você. Também não importa a forma. E é esse o objetivo que eu entendo da doutrina dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, ela não fala que ela é uma religião. Ela é uma doutrina. E quando a gente olhar o que é uma doutrina, é uma forma de pensar, é uma forma de como vou viver. Eu entendo da doutrina dos Espíritos dessa forma. E assim, a mim me ajuda bastante. Então, ela não é uma religião dogmática, que você tem que vir de azul celeste com um sapato. Não. Quando a gente está falando isso, a gente está falando de rituais e aí, de novo, a gente está colocando a projeção fora. Quem não estiver de azul celeste está com obsessores ou está pecando. A essência. Então, aí é por isso que esse ponto do iluminismo, e você vê, ele é tão importante, essa história, essa construção, que ele está no material pedagógico da Federação Espírita. Então, a gente precisa, entendendo o porquê, significa que nós entendemos, então, que Kardec não era um médium como nós, que ficou uma noite sem dormir. Veio um espírito e falou para ele: pegue um lápis e um papel e escreva. Não. Você entende? Muitas vezes nós colocamos as coisas por baixo, só a partir do nosso ponto de vista, sem busca histórica nenhuma sobre aquilo. E não foi assim. Não foi assim. Então, por isso que muitas vezes, por exemplo, as pessoas têm uma visão da doutrina espírita totalmente distorcida. Falar com os espíritos é pecado e é do diabo. Qual é o propósito? Então, o Kardec fala muito sobre isso. Avaliai as coisas pelas causas, pela construção, que é o que eu falo, da intenção. Os resultados. A gente avalia algo na nossa vida a partir dos resultados. E os resultados não é para nós apenas. É o que a gente entrega para a sociedade e para a humanidade. Então eu não preciso viver para fazer pelos outros. Né? Existe uma conjectura com isso. Existe até uma imparcialidade de comportamentos e de personalidades. Eu não vivo para os outros, eu vivo para mim. Olha, mas os outros é o ponto de visão contrário ao seu que vai te falar a verdade e você vai definir se você está no caminho certo ou errado. É a razão. Olhar para fora, buscando a resposta para dentro, é a razão, como foi falado aqui, né? Então, a gente tem a Revolução Espírita, né? Tudo no seu tempo.
Tudo no seu tempo, os passos da humanidade são acompanhados e sempre que necessário e possível é enviado um espírito ou espíritos missionários com o intuito de trazer novos horizontes à humanidade. Esta, porém, absorve seus ensinamentos de acordo com a sua vontade e livre-arbítrio. 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador pelo Papa Pio VII na igreja de Notre-Dame em Paris, nascia então em 1804 Leon Denis Rivail Kardec, né, que viveu até 1869, com a sagrada missão de abrir o caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador, dedicado toda a sua vida à educação como professor. Escreveu diversos livros pedagógicos, sempre preocupado com o aperfeiçoamento e a difusão dos conhecimentos entre os menos privilegiados na sociedade. Com seus estudos e trabalho incansável, participava de muitas sociedades de ciência, sendo respeitado na sociedade francesa pelo conhecimento e seriedade que colocava sua posição. A intenção dele não era para ele, era para o resultado que ele entregou. Então, isso é importante. Muito embora toda a Europa já tivesse familiarizada com os fenômenos espíritas, principalmente através de mesas girantes, tais fatos não passavam de meros divertimentos nos salões sociais. Então, enquanto as mesas girantes estavam ali acontecendo aquele fenômeno, por exemplo, comparado a mágicas, aquilo era legal, era uma festa. Se acontecia dinheiro, rolava dinheiro, rolava interesses materiais e mecânicos do poder. Então, seus valores, e aí então a gente vem, tá vendo? Por isso que eu estou gastando um tempo fazendo essas reflexões antes, para de fato a gente entrar na essência de Kardec e o resultado que deu hoje. Ou seja, quando ele tem uma essência de amor ao próximo como a ti mesmo, o resultado dele foi grandioso. E tenha certeza, ele não sabia e não tinha consciência do resultado que ele estava fazendo naquele período, aonde ia chegar. Nós não temos essa certeza, a gente não sabe. Será que isso não explica a essência divina e da natureza das coisas? Como que se explica isso? Qual é a ciência que vai explicar isso? Nenhuma. A gente vai ficar na dualidade, na projeção dos pensamentos do cognitivo, primitivo. Quando a gente só tem esse olhar do agora, sem conectar passado e futuro. Porque quando a gente olha isso, a gente sente Deus. A gente sente aquilo que a gente não tem e que não é de nosso poder. Porque nós não temos poder sobre nada. Essa que é a explicação de tudo isso que é falado no dia a dia das pessoas e ninguém para pensar o quanto isso é importante. Então é que nem eu falo, uma palavra, verdade. Filósofos gastaram uma vida estudando isso, pensando sobre isso. Tribos passaram uma vida na natureza para entender como respeitar uma árvore, tirar a essência do que precisa. Né? E vem nós hoje e joga tudo no chão e está assim. Seus valores, centrados no Evangelho do Cristo, mostravam à humanidade o caminho do progresso espiritual, ao mesmo tempo que trazia o consolo e a esperança que os homens tanto almejavam. A tarefa de Allan Kardec era difícil e complexa, cabendo-lhe reorganizar o edifício desmoronado da crença e reconduzir a civilização às suas profundas bases religiosas, que era o evangelho remanentista, me fugiu a palavra, mas é o evangelho primitivo que se fala, né? É aquele evangelho que Jesus pregava, não o evangelho distorcido, mas aquele evangelho que Jesus pregava. Esse é o objetivo do evangelho, trazer aquilo que está na essência.
Por isso, o Espiritismo, enquanto consolador prometido por Jesus, só pôde ser revelado aos homens no contexto científico do século XIX, em meio a matemáticos, astrônomos, botânicos, filósofos e físicos que fizeram a ciência ao seu tempo. Kardec, espírito missionário, é encarregado de ser portador dessa nova revelação, fora preparado para ser o elemento unificador do pensamento deste século, pois unia seu religioso método científico ao submeter os fenômenos espírita à luz da razão, à integridade e à pureza de seu coração. Então aí aqui a gente tem na parte B, né, o que antecedeu então todo esse processo filosófico e o que antecedeu, então, a partir do momento que eu tenho uma base literária, tenho os fenômenos, vem Kardec para entender, ter as experiências, ter a vivência com aquilo, então entender seus propósitos de missão a partir da codificação e a construção do Pentateuco, Livro dos Espíritos e assim por diante. Então a gente tem, como eles falam, né, uma invasão organizada. O que é essa invasão organizada? Ela aconteceu em todas as partes do mundo de forma diferente. Essa interação de Kardec com outros médiuns, vamos dizer assim, ou com outros seguidores e pensamentos espiritualistas, né? Porque antecessor ao espiritismo a gente tinha os movimentos espiritualistas, né? Então acontecia, sempre existiu os fenômenos, né? Esses fenômenos, eles e a Federação Espírita e outras, né? A Federação do Brasil também. E a gente tem vários livros, enfim, e várias construções. O Evangelho segundo o Espiritismo traz muito isso. Os fenômenos também no período de Jesus, os fenômenos também no período de Moisés, né? Ou seja, é feita, como que eu posso dizer, um entendimento, né? Com o olhar que temos da experiência atual, para as narrativas daquele período, onde traz uma certeza, onde traz uma explicação lógica desses processos e destes fenômenos, quando a gente fala do conhecimento espírita. Tá? Então essa invasão organizada, ele é demonstrado, e aí a gente vai estudar também isso, vai ter algumas aulas que vai detalhar melhor isso. A gente teve alguns fenômenos, por exemplo, as irmãs Fox. No mesmo período das irmãs Fox, tinham acontecimentos no Oriente Médio, na própria Europa, e essas cartas, essas informações foram trocadas com Kardec, né? Então Kardec tinha conhecimento e alguns lugares que era possível ele chegar, ele foi visitar, ele foi participar. Então toda essa construção aconteceu em centros espíritas da época, que eles eram falados como a aliança, associação, né? Grupos de estudo, enfim. E aí Kardec tinha esse objetivo de entender aqueles fenômenos. A partir do momento que ele viu aqueles fenômenos, como aqui nessa casa a gente tinha os trabalhos de materialização, ele foi entendendo. A partir do momento que ele entendeu a base daquilo, né? A ação daquilo, a realização daquilo, ele acreditou. Ele entendeu que aquilo existia um propósito. E ele foi buscar e dar explicação para aquele propósito a partir dos valores que ele tinha. E esses valores que ele tinha também estavam na essência dele, mas também estava numa literatura que ele acessava, que era a filosofia, que eram outros pensadores que estavam no mesmo período que ele ou antecessores a ele. Ora, então eu tenho um pensamento iluminista, o que é este pensamento? Eu também concordo com isso, e vai se somando esses valores, essas virtudes vão se desenvolvendo, porque ora, se somos filho, crescemos. O que é um filho, o nosso filho, que sai de nós? Ele não vai crescer, ele não vai nascer, vai crescer,
e todo aquele processo científico que a gente tem, né, da cadeia, dos ciclos, etc, etc, a psicologia explica isso hoje muito bem, é isso. O processo é o mesmo. O que muda é o objetivo, é a síntese. Então, todos esses fenômenos, eles eram necessários para que ele entendesse, para que ele acreditasse. Então, Hermann Fox tem uma forma de comunicação. A mesa girante tem outra forma de comunicação. E aí a gente volta de novo. Jesus disse, ensinou aquilo que era possível na época. Então, é lógico que se nem tinha conhecimento da forma como era feito um trabalho numa casa espírita, era porque estava nascendo, estava começando aquela ferramenta, aquela forma, aquela ação. Não estava nascendo um espírito, estava nascendo uma forma, um método. E nós somos estruturados por meio de tudo isso. O método, então, vem, ele vai perguntar o que é isso. Tal coisa, um toque sim, 2 toques não. Aí ele faz o questionamento, não. Outro complemento, sim. Então a gente tem uma primeira interação. Isso vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Então a gente tem o livro dos médiuns que fala da multiplicidade de mediunidades. A audiência, a fala, a intuição, a visão e tantas outras. Que aí a gente estuda de terça-feira isso. Então a gente tem as mesas girantes, né? A gente tem as mesas girantes. Nesse ponto aqui, eu vou só fazer uma introdução aqui. Então, Kardec, aos 50 anos, era um nome respeitado na França, educador renomado, portador de inúmeras qualidades morais e intelectuais, como a gente falou. Bom, então tudo isso deu condição para ele começar esse trabalho. Era um grande estudioso dos fenômenos psíquicos, interessando-ne do modo especial pelo estudo do magnetismo, quando a gente teve o Mesmer e fugiu aqui o nome dele. O Pestalozzi. O Mesmer. Não é isso aqui. O Kahn é o Mesmer, tá? Então, quando a gente tem o Mesmer que traz a questão do magnetismo. Ouvira falar das mesas girantes, como eu falei, que se movimentam, dançavam, batiam, pulavam e respondiam às perguntas. Inicialmente atribuiu esses fenômenos ao magnetismo somente, que estaria impregnado às mesas. Então ele achava que aquele magnetismo estava na mesa, no material inerte, né? Daí seus movimentos, convidado por um amigo, resolve então verificar a procedência dos fatos. Então Kardec teve assim seu primeiro contato com esse fenômeno em 1855, em um trabalho mediúnico. Foi a essa sessão completamente cético e voltou atordoado. Entrevia naquelas aparentes futilidades no pensamento que faziam daqueles fenômenos qualquer coisa de sério, como a revelação da nova lei, que resolvi estudar a fundo. Ou seja, quando ele pensa que aquele magnetismo estava impregnado naquela matéria, aí então vem o questionamento. Bom, se essa matéria ela é inerte, ela não pensa, ela não fala, e eu faço uma interação e um questionamento e ela faz uma resposta, o primeiro pensamento racional dele é: esta resposta vem desta matéria? Há algo sobre ela.
E depois ele tem a manifestação, por exemplo, das irmãs Fox, que traz uma outra forma de fenômeno. Ele faz a mesma pergunta, um exemplo. Ele faz a mesma pergunta e vem a mesma resposta. Então aí nasce a questão acima da matéria. Tem o magnetismo. Aí então a gente está falando do fluido cósmico universal influenciando o fluido vital. E aí então ele começa a debruçar para encontrar, veja, é uma pequena situação. Quem fala é isso ou outra coisa? Então ele entende que isso não fala, mas ele busca a resposta nesta outra coisa. E como que ele busca a resposta? Pela lógica. Por toda aquela construção que os filósofos que antecederam ele traz a estruturação. Entende? Então aí a gente tem o entendimento que tudo é interligado. Que nada está deslocado. Que não existe vazio. Quem explica isso? A ciência. Não existe vazio no universo, tudo está preenchido de algo. Este algo, a doutrina dos espíritos, acredita neste magnetismo, no fluido cósmico universal. Esse fluido cósmico universal que dá forma a todas as coisas, a partir do princípio inteligente. Deus é o ser supremo de todas as coisas. Então, não posso dizer com certeza se vamos ter essa resposta ou não de quem é Deus, mas muito possivelmente a gente não vai ter. Mas a gente entende que nós somos partes desta criação. Agora, não adianta a gente descobrir o que está no outro planeta ou no planeta Terra. A gente precisa descobrir o que está dentro de nós. O porquê de tudo isso e o porquê que então a gente tem as perguntas de onde vim, por que estou e para onde vou. Essa pergunta interior, a gente fazendo para nós, a gente vai achando as respostas aos poucos. Então, aí a gente tem essa conexão do espiritualismo e espiritismo. Espiritualino, doutrina filosófica, segundo a qual o espírito constitui a essência da realidade. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria, como eu falei, é espiritualista, mas não se consegue daí que creia na existência dos espíritos em sua comunicação com o mundo visível, né? Então os espiritualistas, ele não entende, ele não acredita nessa dinâmica, tá? O espiritualismo opõe-se ao materialismo, para a qual a única substância existente é a matéria, nada substituindo além da matéria. A doutrina espírita e o espiritualismo identificam-se plenamente ao espiritualismo enquanto gênero a que pertence, mas quando a especifica, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. E acrescenta-lhes os princípios básicos que vão adiante mencionados como especificidades. O Livro dos Espíritos contém a doutrina dos espíritos. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, da qual representa uma das fases, essa a razão porque traz sobre o título as palavras filosofia espiritualista. Espiritualista, então, do Oriente, né, do mundo, o mundo árabe tem bastante coisa, né, enfim, algumas coisas ali no Egito tinha correlação a isso, e aí a gente tem a China, aí a gente tem outras doutrinas, por exemplo, o budismo tem um pouco disso, e aí a gente vai. Então aí a gente entende o movimento, que é uma coisa que eu tenho desde criança, né? E é muito interessante. O desenvolvimento da humanidade da direita para a esquerda quando a gente olha para o globo. Já parou para pensar nisso? Porque o espiritualismo antecede o espiritismo, certo? Quando a gente vai no aspecto da religião também,
né? Aí, então, a gente tem o desenvolvimento da ciência no Ocidente. Esse é um pensamento meu, tá? Não tem nada a ver com a doutrina espírita. E aí a gente tem essa junção de tudo. Você viu aqui nessa fala, quando o espiritualismo, ele provém de algo acima dele, que é o que eu falei dessa mesa. Essa não foi a base para o questionamento de Kardec? Viu que interessante? Né? Essa foi a base para o desenvolvimento de Kardec. E aí Kardec, então, tem essa dinâmica e trazer a boa nova a partir das mensagens dos espíritos. Então, temos a doutrina espírita, que tem 200 anos. E nessa doutrina, a gente tem a junção de tudo, que não tira a verdade de nada, mas acrescenta. O que Jesus veio falar quando indagavam ele em relação aos 10 mandamentos ou às leis mosaicas. Ele fala, eu não vim alterar as leis, eu vim dar sequência, cumprimento e complementá-las. Né? Não é dessa forma que ele fala, mas estou aqui sendo mais prático para a gente poder encurtar o tempo. É isso. Né? Então veja que a forma, a essência não muda. O que muda é o que nós entendemos. Por que o que muda é o que nós entendemos? Porque tudo isso já está, já foi criado. Não sabemos dar ao tempo. E aí vem o pensamento, o que adianta a gente querer dar tempo para as coisas? Vê, entende? Por que nós vamos querer dar uma explicação? Por que o que veio primeiro é o espiritualismo e depois o espiritismo? Qual é o fundamento disso? O que isso vai nos agregar? O que isso vai nos trazer resposta? Questionai sempre. Mas aí a gente não está questionando a opinião do Gabriel, a fala do Gabriel. A gente está analisando um fato. E aí a gente tem um ditado, contra fato não há argumentos. Porque o que é fato está feito. O tempo pregou, está lá inerte, está parado na história. Aquilo você não muda mais. Mas você tira o seu ponto de vista a partir de um fato. Aí é onde a gente tem as diferenças de opinião e de visão. Porque a gente está prospectando. Certo? Se estou prospectando, eu tenho um ponto de vista, mas não a verdade suprema. Porque a verdade suprema é da criação, não é minha. Então está tudo bem. Mas aí a gente vem no ato como fala aqui de Kardec, os valores. Qual é o meu valor de refletir sobre isso? Qual é a minha intenção? Criar uma verdade e controlar ou entender uma coisa que é uma dúvida minha, por exemplo? Né? São essas condições, o que eu quero dizer com tudo isso? São essas condições que a doutrina dos espíritos nos dá. E isso que eu estou falando é para a gente trazer para nós. Por que a gente sofre com determinada coisa, com determinada situação? Porque quando nós começamos a procurar e entender essas dores, a gente começa a encontrar a resposta, se movimentar, querer fazer é uma ação mais valorosa do que qualquer outra coisa. Então a intenção ela vem antes, mas o fazer é tão quanto importante. E então, com base nisso, a gente encontrar as nossas dores como vem as referências do iluminismo, a liberdade. Tá? Então aqui para finalizar, a gente vai ter os princípios básicos, né? Que é a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências através da reencarnação, a pré-existência e imortalidade da alma, ou seja, a alma não morre, a justiça natural, a justiça de Deus, essa justiça que ela tem um único objetivo, o progresso do ser, progresso infinito do espírito. Crença em Deus e única e exclusivamente em Deus. Não é
crença na doutrina dos Espíritos. Que a doutrina dos Espíritos seja uma ferramenta para que a gente se comunique a Deus. Que também é o propósito da religião, religar. Quando na tríplice espírita ela traz a religião, não é a religião dogmática, é a religião do religar. Pode ver que ela está na ponta. Ela está na ponta da pirâmide. Então são duas pirâmides. O que Deus criou e o que Jesus trouxe. Jesus se liga com a religião. E a religião desce, que são as bases que nós temos para o nosso desenvolvimento. A filosofia, que a filosofia não é só o que um pensa, é o que eu penso, o que você pensa. Isso é filosofar, a gente fala brincando sobre isso. E a ciência, que sintetiza tudo o que está no ambiente. A ciência, ela traduz o que está no ambiente e nos explica. Nós temos acesso, por isso que temos pessoas e instituições dedicadas à ciência. Mas a ciência, ela tem que estar unificada a Deus, porque ela faz parte da criação. Só que tudo bem, na ciência não vamos colocar Deus, porque senão a gente não busca razão. Deus é razão, mas Deus é razão para nós, indivíduo. E nós, indivíduos, vamos, em comunidade, criar os caminhos para a nossa evolução. Com o caminho da nossa evolução, nós vamos acessar, religar a Jesus, ao cristianismo e a Deus. O cristianismo é um meio para que a gente chegue em Jesus, em Deus. Ele é um meio, é algo que nos ensina, não é esse o objetivo. Jesus não veio para nos ensinar, então, é isso, é a gente colocar isso no nosso dia a dia, que é o que eu falei no começo. Né? Então, finalizando aqui, Espiritismo, ciência, filosofia e religião. Ciência possui como fundamento a parte experimental, ou seja, baseia-se na razão e ideias organizadas sistematicamente a partir dos fatos, dos fenômenos mediúnicos, das manifestações em geral, estudo à luz da razão e dentro dos critérios científicos. Para tanto, emprega efetivamente o método experimental. Não é da experiência que nós nos desenvolvemos? Então, o método, Deus quis que a nova revelação chegasse aos homens por meio mais rápido e mais autêntico, né? Falando da doutrina dos Espíritos. Eis porque encarregou os Espíritos de a levarem de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir a sua palavra. E isso acontece até hoje, na nossa vida, dentro das casas espíritas e dentro da sociedade como um todo. Filosofia traz uma interpretação própria da vida. Toda doutrina que dá uma concepção própria do mundo é uma filosofia. Aquela minha concepção própria do mundo, por exemplo, o que eu fiz aqui, eu trouxe algumas opiniões, alguns entendimentos, é uma filosofia do Gabriel. Então, logo a responsabilidade é minha, né? Religião, embora represente uma face do Espiritismo, o Espiritismo difere-se de toda e qualquer ramificação espiritualista religiosa, na medida em que não possui dogmas propriamente ditos, mas antes fundamenta-se na razão e nos fatos. A doutrina espírita não tem como prática os rituais ou uso de incensos, imagens, objetivos materiais. Seu fim último consiste na restauração do Evangelho de Jesus Cristo e a prática dos princípios cristãos, sem formalismos exteriores ou rituais, ou seja, o dogma quem cria é nós. Aí vem outras pessoas de outras religiões e falam, sim, aí eu fui numa casa espírita e ela era dogmática sim, porque eu tinha que entrar com o pé direito. Não, não é a doutrina dos espíritos, quem fez isso é a pessoa da casa. Eu, Gabriel, eu ligo o incenso. É uma decisão minha, não é uma norma desta casa. É uma decisão, eu gosto para os meus trabalhos e logo os outros trabalhadores também gostam. Mas o Espírito não vem se conectar com você por causa disso. Então aí de novo a gente entra numa questão individual.
Por exemplo, na minha casa eu ligo o incenso porque eu sinto que ele me ajuda a perceber um ambiente melhor. Mas não significa que ele vai limpar o ambiente. Isso é místico. De novo, eu coloco a responsabilidade em algo e tiro a responsabilidade de mim. Quem é a responsabilidade minha de sentir o ambiente melhor? De quem é a responsabilidade de sentir o ambiente melhor? Minha. Porque eu tenho que mudar o meu estágio de pensamento atual. Transformar ele de baixo para alto. E como fazer isso? É o que a gente falou hoje. Né? E aqui... o Espiritismo é o Consolador prometido. Se me amais, observareis os meus mandamentos e rigorarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Isso Jesus falando. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará ao meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que foste. Tudo que vós disse. O que é isso? Doutrina dos Espíritos. Boa nova. Ou seja, aquilo que Jesus não falou há 2000 anos, porque ainda não tínhamos condições de entender, ele fala hoje, através de Kardec, porque temos um histórico de construção de personagens, de pessoas, de pensadores, que trouxe o meu modo de pensar para o mundo. Então, não temos um mentor? Não temos um anjo da guarda? Temos uma missão dos evangelhos de Jesus e da criação para que nos oriente, que nos dê ferramenta para transformar e chegarmos aos objetivos das leis naturais. Então é isso. A boa nova de Jesus é essa, na visão espírita. Claro, há sempre quem vai contestar isso. E aí a gente volta no que a gente conversou aqui durante essa aula. As diferenças. E a doutrina dos Espíritos também fala isso. Os estágios de diferença, o momento, o tempo de cada um. E tudo isso já é mais que ramificado nos nossos pensamentos do nosso dia a dia. Então é isso. A primeira aula, 1h40. Mas eu acho importante. Eu acho importante porque essa aula ela faz a conexão do que a gente teve na introdução. Ela faz a conexão das pessoas que nos escutam e das pessoas que estão aqui presentes, encarnados e desencarnados, de entender o que venho fazer numa casa espírita. Não é só tomar um passe, é muito mais que isso. Então, a minha intenção, né, o meu filosofar aqui desse espaço é trazer isso. Para que a gente mude o nosso pensamento sobre quando a gente fala de religião. Não é o padre, não é o médium, não é o pastor, não é os líderes religiosos de doutrinas diversas que vai colocar a gente naquelas imagens que a gente vê de Jesus, ao pé de Jesus. Não são essas. O religar não é eu que vou religar ninguém com Deus, com Jesus, nos trabalhos que eu faço aqui. Não sou eu que vou fazer isso. Não sou eu. Tudo é um meio. Só que um complementa o outro, porque as pessoas que eu, enquanto médium, as pessoas que eu atendo aqui, elas também são um meio de eu ir até Jesus. O que muda é a posição que estamos, mas estamos no mesmo lugar. Eu não sou a libertação e a salvação de ninguém, e também ninguém é a minha libertação e minha salvação. A libertação e a salvação é conhecer a verdade como conhecer a verdade vos libertará. O que é o conhecer? Qual é a ferramenta que eu tenho para fazer esse passo de conectar com a pirâmide de cima? É isso. Que seja o budismo, que seja qualquer outra religião. Mas a gente começa a raciocinar. Como na história essas pessoas começaram. Então eu posso ser
um pensamento, eu posso ser um religioso dogmático com alguma religião dessas que nós temos hoje, pode ser, mas sabe o que significa? Significa que eu estou possivelmente, e não necessariamente nessa regra, mas num passo da minha essência, essa minha essência ainda está naquele tempo. Então, por isso que é importante a permanência do que nós temos hoje, dessas falas e dessas doutrinas que nós temos hoje. Aí é um ponto de vista meu. Eu não acho que tenha que ser eliminado. Porque se existe, é porque tem pessoas que precisam disso. E não significa que um é melhor que o outro. E aí, de novo, significa que estamos em tempos diferentes. Aí, então, onde a gente entende e acredita que o universo está dentro de nós. Deus está dentro de nós. Jesus está dentro de nós. E o amor está dentro de nós, a forma de que conseguimos estar no momento. Porque todos nós estamos no caminho da evolução e do crescimento. Então, é aí onde eu ponho o meu lugar no lugar certo. Dentro de mim, olhando para mim. E aí, ok, nas relações a gente tem as relações, como temos, somos humanos. Não é isso aqui a discussão, né? Então é isso. Agradeço a todos, desculpe pelo tempo, mas eu acho que foi importante, né? E agradecemos a Deus, a Jesus, nesta finalização desta primeira aula, a esta falange de luz e de amor que nos proporcionou todo o amparo necessário para os aqui presentes, no vídeo, na materialidade, no plano espiritual. Que essa luz propague, que este Evangelho redivivo possa tocar cada um de nós da maneira necessária à nossa condição atual. Que enquanto seres do princípio inteligente, elementado pela criação, possamos nos desenvolver à luz da razão, nesta condição do livre-arbítrio, para atingir e desenvolver a liberdade que necessitamos, em essência, para o nosso ser. E assim, com as bases históricas de conhecimento, de aprendizado, e que esse conhecimento e este aprendizado possa acontecer das formas mais simples e humildes, em troca de um ser com o outro, nesta revisão da moral, do comportamento e da busca de ter. Transformar o ter em ser, para sermos seres enquanto pessoas, através de uma personalidade, livres, autênticas, transparentes, honestas com nós mesmos e humildes para trocar e evoluir no crescimento da luz da criação. E que todos nós possamos, de mãos dadas, seguir nesta evolução. Que assim seja, fé e equilíbrio em todas as direções.